Começando mais um videozinho do professor José explicando as atividades remotas. Hoje, dia 23 de abril, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, meus amigos. Pessoal, as atividades de hoje são sobre as páginas 27 e 28 do nosso livro de matemática. E o primeiro exercício, nós temos o desenho de Júpiter aqui. Assunto totalmente ligado com o conteúdo de ciências, já que a gente está falando de universo e planetas e sistema solar. E nós temos a seguinte informação: o maior planeta do sistema solar é Júpiter. Isso aí a gente já sabe. Então, estamos estudando ciências, né, pessoal? A gente está informado. Cujo diâmetro mede 142.984 quilômetros. O diâmetro significa assim, pessoal: se Júpiter fosse uma laranja, nós cortaríamos essa laranja no meio, e se nós atravessássemos uma linha de uma ponta a outra, a gente conseguiria medir o diâmetro da laranja. O mesmo se aplica ao Júpiter. Se a gente cortasse Júpiter ao meio e atravessasse uma linha de uma ponta a outra, nós encontraríamos o diâmetro, essa distância. E aí, com base nessa informação, a gente vai responder as questões que vêm a seguir. Certo? A primeira pergunta é o seguinte: quantas ordens esse número tem e quantas classes? Vamos mudar de página aqui, deixa eu mostrar para vocês essa informação, essa tabelinha. Pessoal, aqui nós temos uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente pode verificar o número 142.984 e ele está distribuído na nossa tabela de classes e ordens. A primeira classe, pessoal, é a classe dos números simples. São aqueles números que não têm sobrenome, tá? Então 4 é 4 mesmo, 80 é 80. A segunda classe é a classe da família dos milhares. E essa família ela tem um sobrenome, que sobrenome é 1000. Então quando o 2 se encontra nessa classe, ele não é só um 2, como um 2 simples, ele é 2000. Então a gente consegue verificar que esse número aqui possui quantas classes? Vou falar, né, pô? É a nossa pergunta. Além disso, a gente percebe que o número tem algumas ordens. Tem a primeira ordem, onde fica a unidade simples. A segunda ordem, onde fica a dezena simples. Terceira ordem, centena simples. E assim por diante. Quantas ordens esse número possui? Olha só que maroto, hein? No nosso livro, a gente escreve essas respostas. Voltando aqui para o nosso material, a gente vai dar uma olhadinha nessa pergunta B. Qual é o valor posicional do algarismo 2? Vamos voltar naquela tabela para a gente verificar. Então, pessoal, valor posicional, o que seria isso? A gente tem o número 2, certo? Oh, que 2 bonito. Esse 2, ele é um algarismo, o valor absoluto dele é 2, mas ele pode variar de acordo com a posição dele. É isso que significa valor posicional. Se ele estiver aqui, ele vale 2. No entanto, se ele estiver aqui, na terceira ordem, ele já não vale 2. Concordam comigo? Aqui ele já vale 200. Então, de acordo com a posição do algarismo, ele assume um valor, certo? Isso que a gente chama de valor posicional. Então, olhando aqui para o nosso número anterior que a gente tinha aqui, ó, que é 142.984, esse 2 aqui, esse algarismo aqui, qual que é o valor dele? Uma dica, pessoal, para vocês encontrarem o valor posicional de um número é: puxa o número e preenche o restante que falta, que está à direita, com 0. Então esse 8 aqui vale quanto? 80. E aí, com essa informação, a gente responde a questão B. Beleza? Vamos voltar para o livro. Muito bem, questão C. Qual é a decomposição desse número? Olha lá, pessoal, como que a gente decompõe o número? Vamos voltar lá para o nosso esqueminha que a gente consegue entender melhor. Pessoal, para decompor o número, a gente vai desmembrá-lo, certo? A gente vai pegar cada número e escrever quanto ele representa. Então, aquilo que a gente fez na questão anterior, a gente vai fazer com todos os números. Com esse primeiro algarismo, ele vale 100.000. O segundo algarismo, 4, a gente já tinha visto, né? Ele vale 40.000. Coloquei o 4 e preenchi os restantes das casas que restaram com 0. E aí eu consegui descobrir que ele é 40.000. E assim eu vou desmembrando, eu vou decompondo o número.
E assim eu consigo descobrir qual que é a decomposição desse número e respondo a questão C. A letra D nos pede o seguinte: como se lê esse número? Então olha ali, em vez de nós redigirmos utilizando os algarismos, né, 1, 4, 2, 9, 8, 4, nós vamos escrever, certo? 142.984. A questão E nos faz a seguinte pergunta: qual é o arredondamento dele para a centena de milhar exata mais próxima? Olha só, eu quero saber centena de milhar. Centena de milhar é ali no 100. Então 142.000 ele está mais próximo dos 100 mil ou mais próximo do 200 mil? E aí vocês colocam a resposta correta, beleza? Para o exercício número 2, diz respeito à sequência dos números naturais. Olha aí. E aí, olhando essa sequência, a gente tem que completar com o igual, quando o número for igual ao outro, com o menor ou maior. Então veja só, na letra A, nós temos aqui 306.200 e nós temos aqui 36.200. 306.000, aí a gente vai escrever aqui. Ele é igual a 36.200, ele é menor que 36.200 ou ele é maior? E aí a gente vai colocar o símbolo. Pessoal, o lado aberto sempre fica para o lado do número maior. A mesma coisa nós vamos fazer com as outras alternativas, tá? A alternativa B é 452.380 e 452.830. 452.380 ele é maior que 452.830, igual ou menor? E aí vocês sinalizam com o símbolo que vocês consideram adequado. A alternativa C, nós temos que resolver uma conta. Nós temos 500.000 mais 100.000. Isso dá quanto? E aí vocês vão resolver o outro enigma. 3.000 vezes 200.000. Isso dá quanto? E aí vocês comparam os resultados. O resultado dessa primeira conta, ele é maior, menor ou igual que o resultado dessa? A mesma coisa na letra D, nós temos 200.000 dividido por 2 e nós temos 300.000 menos 100.000. Prosseguindo, a alternativa C, ela nos faz uma pergunta para a gente verificar a possibilidade, quantidade, frequência. Só que a gente vai utilizar os termos sempre, nunca ou às vezes. Olhando que nós temos uma roleta aqui, olha aqui a roleta. A roleta tem os números 88, 212, 4.334 e tem também 603.306. Se eu rodar essa roleta, sempre vai cair um número ímpar? Nunca vai cair um número ímpar? Ou às vezes vai cair um número ímpar? Como que eu sei disso? Sempre. Se todos os números forem ímpares, aí é sempre. Qualquer número que cair, toda vez que rodar, sempre vai cair um número ímpar. Se não tem nenhum número ímpar, então nunca vai cair número ímpar, certo? Ou às vezes tem metade ali, tem um ou outro. Aí vocês marcam aqui a resposta. A mesma lógica com as demais alternativas. Sempre vai cair um número maior que 1000, ou seja, todos os números são maiores que 1000. Nunca vai cair um número maior que 1000, por quê? Porque não tem número maior que 1000. Ou às vezes vai cair, ou seja, é sortido, tem um pouco de números maiores que 1000 ou não. A letra C, vai cair um número palíndromo. O que é um número palíndromo, pessoal? Números palíndromos são aqueles que do começo ao fim possuem a mesma ordem. Pessoal, 515 é um número palíndromo. Por quê? Porque se você vir do começo até o final, vocês vão ver 515. É essa a ordem. Se você vir de trás para frente, 515. É a mesma ordem. Olha só que bacana. Se a gente aqui rodar essa roleta, sempre vai cair no número palíndromo, ou seja, todos são? Nunca, ou seja, não tem nenhum, ou às vezes tem um ou outro. E a letra D vai cair no número menor que 700.000. E aí, pessoal, é com vocês, beleza? Olha aí, pessoal, exercício 4, quem sou eu? No exercício 4, a gente tem que descobrir que número que é esse, é um enigma. Ó, bem bacana. Eu sei que esse número, ele fica entre 600 e 700. Então, pode ser 701? Não, né? Pode ser 599? Também não. Então, ele vai ser 600 e alguma coisa. Concordam? Se a gente tirar esse número aqui, conforme está dizendo aqui a segunda linha, tirando o meu algarismo da centena, se eu tirar o 6 aqui, obtém-se um número entre 40 e 50.
Então pode ser 51? Não pode ser. Não pode ser 639? Não pode ser. Então fica entre 40 e alguma coisa. Então olha, a gente já achou a centena, a gente já achou a dezena. E por fim, meu algarismo das unidades é igual ao das dezenas. Ou seja, o algarismo que vem da unidade, o último, né? É igual ao da dezena. E o da dezena é qual? É 40. Então se é igual, tem que ser 4. Olha aí, já dei o caminho das pedras, hein? É só montar esse número agora. Meu Deus do céu, que mamata, hein? Vamos para a próxima. Muito bem, já aqui na página seguinte nós temos o seguinte exercício: mensagens codificadas. Podemos usar os números naturais para codificar e decodificar mensagens. Veja o exemplo e decodifique as mensagens. Pessoal, olha só, aqui a gente tem um exemplo nesse quadrinho, ó, mensagem codificada. 19, 15, 3, 15, 18, 18 e 15. De novo, que mensagem é essa? Eu tenho que olhar aqui. Se eu olhar o 19, a letra S. Número 15, o S-O, so. E assim por diante. Viu que a gente formou a palavra socorro? Então vejam só, pessoal. Nós vamos fazer a mesma coisa com a mensagem com os números abaixo, certo? O 15 nós vamos olhar aqui na nossa tabelinha, o 15 representa o O. Então vou preencher o O aqui nesse espaço. Depois o 3, a letra C, e assim por diante nós vamos fazer com todos os números. Quando nós fizermos isso, nós vamos descobrir que mensagem está posta aqui nesse exercício, que é o número 1. A letra B nos pede para criarmos uma mensagem codificada e fazê-la no caderno. Então assim, pessoal, vocês podem pensar numa frase bem simples. E aí, ao invés de colocarmos as letras, nós vamos colocar os números. Vocês podem fazer uma brincadeira com os familiares de vocês, pedirem para alguém, para um irmão, ou para um primo, ou para a mãe, para eles resolverem esse enigma, tá bom? Pessoal, o exercício 2 nos pede para estudarmos as possibilidades. Vejam só, de quantas maneiras diferentes em relação à ordem 3 pessoas podem se sentar em um sofá de 3 lugares. Então veja só, pessoal, vocês vão tentar verificar quantas maneiras esses 3 amigos aqui conseguem sentar de ordem diferentes. Olha só, se eles seguirem a ordem que eles estão ali, eles estão sentados ABC. Se trocar, primeiro manter e trocar só o segundo e o terceiro de lugar, estão sentados de uma outra forma. E assim por diante. Vocês vão verificar quantas vezes cada um deles pode sentar. Então vocês vão verificar quantas sequências diferentes a gente consegue. Ó. A minha diquinha é tentar sempre mantendo fixo a primeira letra uma vez e mudando as outras, certo? Olha aí, comecei com o A, se o A sentar no primeiro lugar, os outros 2 vão variar 2 vezes. Ó. Existem 2 jeitos diferentes. Com a letrinha B no primeiro lugar, os outros 2 vão alternar entre o lugar do meio e o do canto. E assim por diante, tá bom? Assim a gente vai conseguir descobrir quantas vezes eles conseguem sentar. Quantas formas diferentes de ordem a gente consegue. Questão 3. Sistemas de numeração. Ao longo da história existiram vários sistemas de numeração. Um deles é o sistema de numeração romano, do qual ainda fazemos uso em determinadas situações. Você se lembra desse sistema de numeração? Vamos recordar. Complete o quadro usando os números das fichas. Pessoal, então nós vamos olhar aqui, ó, a nossa tabela, o quadro abaixo, que ele indica como que os números romanos são formados. Então olha só, o X vale 10 e o V vale 5. Então aqui nós temos um número 15. A letra C vale 100. O C e o 5 são 105. O X sozinho vale 10, o V vale 5. Quando a gente tem o 1 antes do 10, que número é esse? O 1 antes do 10 é o 9. E aqui nós temos o C que vale 100, o X que vale 10, 110. E nós temos 2 risquinhos, então 112. E por fim nós temos 2x que são 20, mais o V que são 5. Então nós temos 25. E aí a gente vai distribuindo esses números nas nossas tabelinhas aqui embaixo. Ó. Você vai preencher elas. 10, qual que é o 10? 105, o 5, o 9, o 100, o 15, 25 e o 112. Pessoal, foram essas as atividades dessa sexta-feira. Espero que vocês consigam realizar os exercícios tranquilamente. Qualquer coisa, estamos no grupo à disposição. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.